Vou iniciar a gravação da atividade 3 aqui. O problema era o seguinte: calcular a média. Criar um componente que receberá C1, calcular a média. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar todos os exercícios rodando, aí depois eu vou para o código, beleza? Então vamos lá, para calcular a média. Aqui é o site, né? Deixa eu dar um Shift F5. É o de sempre, né? Se eu colocar a média aqui, 5, 5, 5 e calcular, média 5 aprovado. Se eu diminuir um pouquinho aqui, 4, por exemplo, já dá 4,9 reprovado. E só que aí eu não coloquei limite, por exemplo, se eu puser 20 aqui, vai funcionar o cálculo, mas eu deveria limitar lá. É que eu pensei nisso depois e acabei não implementando. Mas está funcionando simplesão, né? O segundo exercício era criar um componente que vai receber dois números e fazer as quatro operações básicas da matemática. Esse aqui na hora eu implementei, né? Por exemplo, um mais um vai dar 2, se for menos vai dar zero, se for vezes vai dar um mesmo, se for dividido, opa, vai dar um mesmo. E aí, divisão por zero não pode, esse eu lembrei de implementar, jamais dividirás por zero. Aparece a mensagem de erro. Beleza, está funcionando. Aí aqui o cadastro de clientes precisa verificar no console, né? Que a tarefa era fazer um fazer um cadastro de clientes com ID, nome, e-mail e idade, criar o componente lá interno, tem que ter ngModule e enviar para o componente e mostrar no console. E tem que usar o array, beleza. Vamos ver se funciona. ID 123, nome Felipe, e-mail Felipe @gmail, só bem simplesão, né? Idade 34, cadastrar. Aqui cadastrou com os dados que eu coloquei, certo? Tá imprimindo no console. Aí agora vamos cadastrar um outro. 456, outro, Felipe, outro e 55. Cadastrar. Vamos ver. Cadastrou. Então tá funcionando também. Show. E agora para calcular a pólice de seguros. O problema era o seguinte: se for, tem que toda a regra, né, que tem que ter todos esses campos: nome, sexo, idade e valor do automóvel, botãozão lá para calcular e o valor. Se o cara for homem e tiver menos que 25 anos, vai ficar 15. Se ele for maior que 25 anos, vai ficar 10%. E se for mulher, seja lá qual for a idade, vai ser 8% fixo. Então vamos pôr o carro aqui valendo 10 mil para facilitar a conta. É o nome Felipe. Sexo masculino. Vamos supor que eu tenho 25 anos. 1.500. Se eu tiver 26 anos, já é 1.000 porque é de menor ou igual a 25. Então no 25 ele ainda dá uma apólice mais alta. E se for mulher, Maria, calculo o valor, 800. Eu posso colocar 12 anos, posso colocar 60 anos. Não muda porque a regra é que 8% independente da idade. Certo? Tá tudo funcionando, vamos pro código agora. Aqui eu criei os componentes, né? O componente apólice, calculadora, cadastro cliente e calcula a média. Vou começar pela apólice. O que interessa é o TS, né, que está criando os objetos lá, né, dentro da classe, os atributos, né, seria isso.
E aqui a parte do HTML que está imprimindo lá, eu fiz bem simplesão, porque o foco não era front-end dessa vez, né? O foco era fazer rodar isso aqui, por isso que tá tudo feião hoje o site aí. Então a policy segura esse código. O calcula clientes, eu fiz a classe cliente aqui com os gets e sets, né? Os atributos dele, cada um. Aí aqui no TS eu criei o onSubmit, bem parecido com o que a gente viu na aula. E no HTML lá é o front, né? Praticamente o front é sempre a mesma coisa, né? Eu ponho as caixinhas lá, aqui eu ponho a lógica do programa. E só que nesse caso eu estou trazendo a classe que eu criei aqui, né? É a classe cliente, né? Estou importando, né? Na verdade, a classe cliente que eu criei aqui. E aí eu acesso os atributos aqui pelos gets e sets, né? A calculadora, bem simplesão também. Eu fiz um switch case aqui e para tratar o problema de divisão por zero, eu coloquei na divisão aqui um ifzinho, ó, se for igual a zero, né? Exibe a mensagem, se não, faz a conta. E qualquer outro valor daí, para não ficar criando muito caso também, qualquer outro valor eu vou definir como zero lá na resposta. Aí aqui HTML, só formatando tudo, testa aí que eu já mostrei. E o cálculo média, eu criei uma classe aluno, que tem as notas AC1, AC2 e AF. Criei os atributos gets e sets aqui também, né, o construtor. Aí aqui no TS, eu inicializo, né? Eu crio o objeto, crio o construtor para não dar erro, senão se ele não inicializar, ele fica dando aquele errinho lá de não entende isso aqui. Aí aqui a conta de sempre, né? 15, 30, 45 e AG 10%. E aí uma stringzinha que vai sair lá se for maior ou igual a 5, aprovado ou reprovado. E aqui a formatação das caixinhas, ó, que é a exibição. Certo, é isso. Acho que cobriu o exercício aí. Beleza? Falou, valeu.